Dando sequência à disciplina de comercialização agrícola, a gente vai hoje tratar do módulo 5, falando um pouco do mercado a termo e dos derivativos agropecuários. Na nossa sequência, então, de módulos, a gente veio falando de aulas, a gente teve algumas aulas mais introdutórias, falando do papel da comercialização, a dinâmica de oferta e demanda. Fizemos uma aula sobre margens de comercialização, como precificar esse produto também, né? Falamos como a gente pode analisar a comercialização sobre 3 pilares. A gente pode fazer a análise funcional da comercialização, a institucional e a estrutural. Depois de uma sequência aí de palestras, hoje a gente vai falar então de mercados a termo. Aqui é uma forma de comercialização. A gente está chegando no final da disciplina, em que um dos objetivos era, afinal, qual o mecanismo de comercialização mais indicado para o meu produto, né? Então, bom, é melhor que eu negocie isso em função da dinâmica de oferta e da demanda, da formação de preço, né? Que eu negocie isso no que a gente chama no mercado spot. Então, o exemplo mais claro desse mercado spot é uma feira livre, em que a negociação acontece no mesmo momento de tempo, e aí a gente vai tornando esses mecanismos de comercialização, essas formas de comercializar mais apuradas, ou seja, eu preciso de apoio, eu preciso que alguém faça, que intermedie essa comercialização, né? Então, como é que isso pode se dar? Através de contratos, né? De contratos firmados entre produtores e compradores, contratos que a gente já foi discutindo ao longo dessa disciplina, contratos formais ou informais. Lembrem-se dos exemplos que eu dei, né, sobre os contratos informais aí entre muitas redes de varejo de alimentos, tá? O produto que eu preciso, ele é tão específico, que é melhor eu produzir minha matéria-prima. Então, nos limites, né? E aí, nessa faixa aí, ao longo dessa faixa, a gente tem vários instrumentos de comercialização. Então, que é um pouco que a gente vai responder as nossas questões aí, tá? Então, no mercado, tá? No mercado spot, o exemplo mais clássico é uma feira livre, em que as negociações acontecem num único momento de tempo. Eu estou querendo comprar e tem alguém querendo vender, eu vou lá e essa comercialização acontece. A gente vai falar um pouco agora sobre os contratos, né? Contratos, inclusive contratos de longo prazo, e a gente vai falar isso mais na aula que vem, sobre alianças, franquias, a gente vai falar um pouco deles, mas a gente vai falar hoje de contratos a termo, tá? Em que alguns elementos do contrato são especificados, tá? Então, a soja verde, por exemplo, é um tipo de contrato a termo. A gente vai falar um pouquinho dele mais à frente. E pensando, né, numa integração vertical, né, logo, eu não consigo comprar a matéria-prima que eu preciso, ou a matéria-prima que eu preciso é tão específica, que é tão difícil achar isso no mercado com uma qualidade boa, que eu prefiro eu produzir a minha matéria-prima. Que é o caso, eu gosto de ilustrar mesmo, eu sempre dou esse exemplo, do mini milho. Então, o mini milho, ele é um produto tão específico que a Sapori, que é uma indústria, né, de alimentos que vende essas conservas e atua aqui na região, de tão específico que era o mini milho para ela resolveu investir em áreas de produção, né, e fazer parceria com seus funcionários para que parte deles
pudessem de fato produzir o mini milho para suprir a demanda aí da Sapori por essa matéria-prima, tá? Então tá lá no outro extremo, mercado spot e integração vertical, seja, eu vou fazer a minha matéria-prima, eu não vou entrar numa comercialização. E aí o nível intermediário aí que tem vários tipos de contrato, e hoje a gente vai falar dos contratos a termo e vamos falar um pouco de derivativos agropecuários que não são instrumentos de comercialização. Derivativos agropecuários é uma forma de se fazer a gestão do risco de preço. Então, eu negocio no mercado futuro não para comprar soja, ou para comprar café, ou para comprar, né, arrobas de boi. Não, eu vou lá para, tanto eu produtora, eu agroindústria, trading, vou no mercado futuro para fazer a gestão do risco de preço. Então, o mercado a termo, que é um tipo de comercialização, um tipo de instrumento de comercialização, é um contrato em que as partes, compradores e vendedores, firmam alguns elementos da transação, não todos, né? Então, aspectos como qualidade, as condições básicas da mercadoria, data de entrega. Então, é um instrumento, é um contrato, mas é um contrato flexível. Como vocês vão ver mais adiante, quando a gente falar dos derivativos agropecuários, os contratos futuros são contratos rígidos. Você está negociando um contrato com aquelas especificações, tá? Então, é um contrato fechado e nada flexível, é aquilo. Então, você sabe exatamente o que você está comprando, em que condições. Como a finalidade dele é outra, não de fato obter o produto, por isso que ele tem essas características, né? Agora, eu vou dar alguns exemplos de contratos, né, a termo, para que vocês vejam a diferença do que é possível ser mudado nesse tipo de contrato, né? Então, em geral, o que as partes acordam nesses contratos de contratos a termo, né, de mercado a termo? As especificações da mercadoria, data de entrega, preços estabelecidos, o tipo de pagamento, se vai ser antecipado ou na entrega da mercadoria, né? Então, uma das características dos mercados a termo é que os contratos eles não são padronizados, diferente dos derivativos agropecuários, dos contratos futuros, né? Eles são padronizados. Agora, o mercado a termo ele não é padronizado. Então, é uma negociação entre as partes. Um exemplo, como eu já mencionei no começo, são os contratos de soja verde. E o que é a soja verde? Ela é a compra antecipada da soja pela agroindústria ou pela trading, que é o segmento que precisa dessa matéria-prima, através de um contrato para entrega futura do produto, né, da soja, que ainda está em produção, mas a agroindústria ou a trade antecipa esse pagamento para o produtor rural, né? Então, eles já, antes mesmo da entrega do produto, eles firmam, né, um contrato de soja verde, em que o produtor se compromete a entregar a produção dele, quando ele colher, para aquela agroindústria, e nesse contrato de soja verde, eles vão estipular os preços, né, os preços que vão ser acordados, quanto cada saca de soja vai valer da época que o produtor rural for colher. E, por outro lado, o produtor rural ele já recebe antecipadamente esse produto. Então, no contrato de soja verde, o produtor ele recebe antecipadamente
e se compromete a entregar essa produção da época da colheita. Claro, esse contrato tem um risco comum, porque eles, vejam, no momento 1, antes de colher, no momento 2, né? Então, no momento 1, foi acordado preço e volume entre as partes, entre produtor e agroindústria ou trade. Daí, digamos que na época da colheita, o preço da soja tem um boom. Então, o que o produtor faz? Muitas vezes ele não entrega. Ele pode até pagar, né? Às vezes tem ele tem que pagar uma multa por não entregar o produto, às vezes ele paga, né, essa multa, mas ele prefere então não entregar o produto, porque o preço subiu bastante. Então, isso sim pode acontecer, tá? Outro exemplo de mercado a termo são os contratos do setor citrícola, o contrato de laranja, em que o citricultor ele é denominado aí um fiel depositário, né? Ou seja, o fiel depositário, né, aquele que está tomando conta ali da produção, ele vai estar fazendo todo o processo para garantir que aquela produção seja bem sucedida, né? Então, ele tem a guarda por um período determinado daquele produto, tá? E aí, também ele recebe antecipadamente, né? Mas ele é responsável por garantir a sanidade, todos os cuidados que o laranjal tem que ter para também da época da colheita, né? Principalmente isso entre a indústria processadora, né? A processadora de suco, né? Então ele tem esse contrato aí, é um contrato mais longo, porque até o pomar está em produção, enfim, né? Tem um risco aí associado, tá? Mas também uma das vantagens é que o citricultor ele também tem uma antecipação, né? Acorda volume, preço, para na época que o pomar estiver em produção, ele vai entregar isso para a indústria. Outro exemplo de mercado a termo é a CPR, que é a cédula do produtor rural. Também é um contrato, vejam, né? Soja verde, contratos da citricultura, CPR, são todos contratos não padronizados. Alguns termos do contrato são padronizados, outros não, tá? A CPR também é uma venda a termo, em que o produtor ele emite um título para comercializar seu produto e recebe o valor negociado de forma antecipada. Essa CPR também ela especifica, né, as condições do produto, volume, nem toda a produção, né, de um sojicultor ele precisa atrelar com as CPRs, por exemplo, ele pode se usar de vários instrumentos para negociar o seu produto. A vantagem também é que o produtor ele recebe de forma antecipada e quem compra a CPR tem a garantia de que naquela determinada época, né, do vencimento, ele vai ter o produto entregue. A diferença é que essa CPR, ela tem que ser registrada, diferente, por exemplo, a da soja verde. Ela tem que ser registrada em cartório, né? Eu preciso de um banco para estar avalizando esse contrato, né? E os agentes envolvidos nessa negociação podem ser, claro, as tradings, cooperativas, os produtores rurais, empresas de insumo também costumam comprar CPR, né? E as instituições bancárias, principalmente o Banco do Brasil, que precisa avalizar de fato garantir
que aquela produção existe, tá? Aquela produção de fato existe e que o produtor rural ele está vendendo contratos de algo que realmente existem, tá? Então, o banco, a instituição bancária precisa também estar presente, tá? Para garantir, mais uma garantia de que esse produto de fato existe. Então, aqui é uma forma bem dinâmica de como é que isso se operacionaliza. Então, primeiro o produtor rural, ou pode ser uma cooperativa que represente um grupo de produtores, ele tem que procurar uma instituição bancária, um banco ou uma seguradora, que dê as garantias para aquela CPR, né? E aí depois o produtor rural, de posse disso, né? De posse dessa CPR garantida, e os bancos ou seguradoras dão um aval de que aquilo realmente existe, de que aquela produção vai acontecer, enfim, né? Tem uma série de documentos que o produtor rural precisa ou a cooperativa precisa apresentar, né? Os bancos e seguradoras também têm lá os seus técnicos que eventualmente vão a campo avaliar isso, né? E aí, de posse disso, o produtor rural pode negociar isso no mercado. E aí, as empresas interessadas podem comprar essas CPRs, tá? Para aí garantir a sua produção e negociar isso, tá? Então, também o produtor rural, quando vende essa CPR, ele também tem uma antecipação da renda, tá? Então, a gente deu 3 exemplos de mercado a termo. Soja verde, os contratos da citricultura, em que o citricultor é o fiel depositário, e agora as CPRs. Agora, em termos de mercado futuro, os derivativos agropecuários, eles não são, de fato, uma forma de comercialização, tá? Eles são um instrumento em que eu vou usar ele combinado com o mercado spot, por exemplo, né? Ou com os mercados a termo, para fazer a gestão, principalmente do risco de preço. Isso porque a atividade agrícola é uma atividade que está sujeita a vários riscos, né? E está sujeita a vários riscos por quê? Porque depende de fatores climáticos, perecibilidade, problemas logísticos. Então, tem um risco de produção associado, né? Em que nem todos os fatores de produção são controláveis, e o risco de preço, principalmente no segmento de commodities, em que a gente está falando de uma estrutura bem globalizada. Então, o mercado futuro, ele é uma forma de se eliminar o risco de preço, em que produtores ou a agroindústria, né, as tradings agrícolas que atuam nesse setor, eles fazem apostas para poder garantir a rentabilidade dos seus negócios, tá? Então, um contrato, ele é um acordo, de novo, né? Entre um contrato futuro, então, é um acordo entre compradores e vendedores para realizar uma negociação numa data futura. Diferente do mercado a termo, esses contratos, os contratos futuros, eles são padronizados, é tudo especificado nesse contrato. O objeto, né, as características do bem que vai ser transacionado, o período de entrega, a unidade de medida, tá? E por isso que somente commodities são objetos de contrato futuro, porque só as commodities que eu consigo padronizar. Imaginem, não tem um contrato futuro de tomate, né? Por quê? Tomate, quem está aí trabalhando no grupo do tomate, tem várias variedades de tomate, tem tomate para indústria, tem tomate de mesa, tem várias variedades de tomate de mesa, né? Vejam lá, tem tomate Débora, tomate André, tem vários tipos de tomate. Então, como é que eu vou conseguir fazer um contrato
para um produto que é tão diverso, né? Então, por isso que a gente não tem. Então, os clássicos, as principais commodities a gente tem contrato futuro, soja, café, açúcar, né? Arroba do boi, a gente vai ver isso mais para frente, tá? E esses contratos, então, padronizados, são negociados na BMF-Bovespa. Então, já tem alguns anos que houve essa junção entre as bolsas, a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a Bovespa. Como eu falei, como o contrato futuro, o objetivo dele é fazer a gestão do risco, apesar de poder ter entrega física do produto, o contrato se liquida, ele acaba quando tem entrega física, isso em geral não acontece, tá? Então, a liquidação é sempre financeira. Os agentes que estão atuando nesse mercado, compradores e vendedores, eles revertem suas posições. A gente vai ter uma aula, né, na próxima aula, para complementar essa videoaula, a gente vai fazer um exercício para ficar bem claro essas questões. Então, hoje eu só vou apresentar alguns conceitos e no nosso encontro síncrono a gente vai detalhar. E aí, por conta disso, como a liquidação dos contratos ela é financeira, ela é sempre uma operação casada com o mercado spot, tá? Quais são os agentes que participam desse negócio, né? A gente tem os hedgers, que tem um hedger que é o vendedor e tem um hedger que é um comprador, representado aí pelos produtores rurais ou pela agroindústria, pelas tradings. Eu tenho as corretoras, tenho também especuladores ou investidores. Esses agentes são importantes para atuarem nesse mercado, para dar... eles garantem aí um dinamismo desse setor, tá? E essas negociações, né, a compra e venda desses contratos acontecem na BMF-Bovespa, tá? Só acontecem aí. Alguns anos atrás, filmes vocês devem ter visto, né? Essas negociações aconteciam aí nos pregões que eram promovidos pela BMF, mas isso já não é mais, né? Isso de fato mudou. Então, o hedger, né, que é esse agente que participa, eles são de fato os participantes. O objetivo desses hedgers é obter uma proteção contra oscilação do preço. Então, veja, eu posso ter um hedger de venda e de compra e cada um está preocupado. Um preocupado, né, o vendedor, o hedger de venda, vamos pensar o produtor rural, ele está preocupado com que os preços da commodity caia, né? Ele não quer que caia porque isso interfere na obtenção de lucro dele, enquanto que o hedger de compra, vamos pensar aí na agroindústria, ela está preocupada com que esse preço suba, dessa matéria-prima suba demais, interferindo os seus negócios. Os especuladores, como eu disse, ele é um participante importante, o objetivo dele é obter lucro e pequenos lucros, tá? Ele não está interessado em se proteger, em proteger o seu negócio da oscilação de preços, tá? Então, ele atua lá fazendo também suas apostas, avaliando como isso está no mercado. Logo, ele não tem nenhum interesse no objeto que está sendo negociado, né? Em se proteger dessas oscilações do preço da soja ou do café, por exemplo. Ele é um especulador, ele está lá para obter pequenas margens de lucro, tá? Mas esse elemento é importante para a dinâmica desse mercado, né? A negociação, então, ela é feita no pregão eletrônico. Como eu disse antigamente, a gente tinha esses espaços de negociação, tinha os vendedores, tinha os compradores, e aí tinha até um gestual de compra e venda de contratos. Isso acontecia aí no pregão eletrônico, que acontecia na BMF, em São Paulo, né? Ali
na estação São Bento. Enfim, quem é paulistano deve circula pelo centro antigo de São Paulo, deve ver bastante. Era uma região bem movimentada. E agora, atualmente, né, tudo isso acontece com mais agilidade, tudo com o avanço do sistema de informação, né, da internet, enfim, tudo isso, de fato mudou. Mas o que é preciso para esse mercado? Então, os mercados futuros precisam de 3 princípios básicos: rapidez, transparência e precisão. Então, por isso também por isso tinha essa cara aqui. As coisas tinham que acontecer de maneira rápida, transparente e precisa. Então, isso aqui era uma forma de tentar trazer isso para o mercado. As operações de hedge, né, que se chama aí redear, ou seja, significa proteção, tomar no mercado futuro uma posição oposta àquela do mercado físico. Isso vai ficar bem claro nos nossos exemplos. Eu estou tentando mostrar, primeiro, quais são os agentes que participam desse mercado, qual é, né, o interesse desses agentes, ou seja, produtores rurais, cooperativas e tradings, agroindústria, né? Então, os agentes que atuam qual é o ambiente que se dá isso? Se dá na BMF-Bovespa por contratos padronizados. E os agentes que atuam nesse mercado, né, tirando os especuladores, eles querem travar o preço de venda ou de compra da mercadoria. Depende se eu sou um produtor ou depende se eu sou uma agroindústria, né? Então, eu quero travar o preço de venda ou de compra das mercadorias e vou fazer uma posição oposta no mercado spot. Então, por exemplo, um produtor que comprou insumos, investiu na sua produção, ele vai procurar realizar uma operação de venda futura, ou seja, um hedge de venda para garantir o preço da mercadoria. Então, ele está preocupado aí com a queda dos preços, né? Então, ele vai fazer um hedge de venda futura. Agora, um frigorífico que assinou contratos de exportação no futuro, mas ele ainda não adquiriu a matéria-prima, ou seja, ele ainda não comprou, né, as arrobas de boi, lá os bois para abater, ele vai fazer uma realização de compra futura, ou seja, ele vai fazer um hedge de compra para garantir o preço da matéria-prima, tá? Outra definição que vocês precisam saber, tá? Para a gente poder explicar depois os nossos exemplos. Outro conceito importante é a margem de garantia. A margem de garantia é interesse dos participantes desse mercado, ou seja, né, compradores e vendedores, não é a entrega física, mas a gestão do risco de preço, tá? Então, compradores e vendedores que vão negociar contratos futuros na BMF-Bovespa, eles precisam depositar um montante em dinheiro para poder atuar no mercado, que é uma margem de garantia, tá? Então, é um percentual, tá, que eles têm que depositar junto à BMF-Bovespa. E aí depois a gente vai entender por que isso, tá? Então, se eles querem negociar, eles, em função, claro, do volume de contratos que eles querem comprar ou vender, tá? Então, essa margem, esse percentual, eles precisam depositar junto à BMF para poder negociar. Como vocês vão ver, essa margem de garantia, como não tem entrega física, ela é usada para fazer os ajustes diários, tá? Diariamente, então, a BMF faz os ajustes diários, porque dia a dia os preços no futuro e no físico, eles vão oscilando.
E produtores, né? Produtores que fizeram um hedge, ou a agroindústria, né? Esses preços vão oscilando, subindo e descendo. Esse diferencial de preço no físico e no futuro vai oscilando, né? E aí, produtores ou compradores vão receber ou terem debitados ajustes diários, tá? Que é essa diferença de preço entre o preço no futuro e o preço no mercado físico daquele dia. Então, a partir das margens de garantia, esses ajustes vão sendo feitos. Então, todo dia os hedgers vão receber ou terem debitados ajustes diários, que é esse diferencial de preço. Outra coisa que vocês precisam saber também é o conceito de base, que é a diferença entre o preço de uma commodity no mercado spot e a cotação dela no mercado futuro, tá? Então, que por consequência vai dar aí os ajustes diários. Então, a base é essa diferença, tá? De cotação de preço no futuro e cotação no mercado físico, no mercado spot. Esses são os tipos de contratos que são negociados. Eu dei um print aqui, mas vocês podem consultar com detalhes os contratos na página da BMF Bovespa, que também tem muita informação. Então, aqui tem as mercadorias, né? E tem também as abreviaturas para cada produto, o tamanho, né, dos contratos. Então, por exemplo, o contrato de soja, como ele negocia o tamanho do contrato, 450 quilos, né? Sacas de 27 toneladas. Toneladas métricas é porque a nossa tonelada aqui não é a padrão lá da tonelada norte-americana. Então, 450 quilos com sacas de 27 toneladas. Qual é a cotação? A cotação do contrato é $60 por tonelada. Os meses de vencimento, tem alguns meses, isso também são todos fixos. Local de entrega, Porto de Paranaguá. Então, essa aqui, cada produto, cada mercadoria tem tudo especificado, tá bom? Aqui, ó, de novo, é um zoom aqui do contrato de soja, então tem toda a descrição, tá? Então, a soja tipo exportação, com 14% de umidade, 1% de matéria-prima, que é o permitido, né? Digamos que tivesse uma entrega física da soja, ela tinha que seguir esses padrões. Então, se eu tiver, produtora rural ou eu agroindústria, é isso que eu estou comprando ou vendendo. O tamanho do contrato, tá? 450 sacas de 60 quilos ou 27 toneladas métricas. Então, aqui tem lote, tá? Eu consigo negociar um contrato, tá? Eu não consigo comprar meio contrato, tá? Então, a unidade, o lote padrão é uma unidade, um contrato. E aí, fala aqui também sobre as margens de garantia, a liquidação, que elas podem ser encerradas. Então, tem todo... Então, vejam, é um contrato padronizado. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as operações de hedge de venda, tá? Para aí depois a gente demonstrar esses exemplos. Então, o hedge de venda é uma posição oposta tomada no mercado físico. Um hedge de venda, ele é feito por aqueles que produzem, tá? Pelos produtores ou cooperativas. E eles estão preocupados se o preço no mercado físico vai cair. Já um hedge de compra é feito, por exemplo, pela agroindústria, pelas tradings, que estão preocupados se o preço no mercado físico vai subir. Então, esse quadro aqui é importante que vocês entendam, porque
essa lógica vai permear toda a dinâmica. Então, a gente já conseguiu definir algumas coisas com vocês, como os participantes, né, os headers. A gente definiu também a importância dos especuladores, o ambiente em que se dá a negociação desses contratos, né, na BMF, Bovespa. Falamos também sobre margem de garantia, ajustes diários e a base. Então, mostramos aqui alguns exemplos dos contratos padronizados. De posse disso, então vamos tentar simular uma operação, né, para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica. Então, aqui eu estou dando uma situação. Um produtor de soja, no dia 10 de novembro, ele está preocupado com o comportamento do preço da soja em abril de 2020, na época em que ele vai estar colhendo. E ele tem uma previsão de colheita em função, né, da área plantada, a produtividade dele, que ele vai colher 4.500 sacas. A estimativa que ele fez, tá? Agora lá em novembro, em função de tudo que ele já teve, algumas despesas futuras, ele está estimando que o custo de produção dele vai ser de $22,60. De posse dessas informações, o produtor rural ele vai lá dar uma ordem para o seu corretor para vender 10 contratos. Né? Veja, né, que ele está colocando uma posição, né, do que ele está preocupado ali. Então, ele vai fazer um hedge de venda. Então, manda vender 10 contratos. Lembrando que cada contrato de soja é de 450 sacas de 60 quilos, né? Por isso 10 contratos, porque ele está estimando lá 4.500, tá? Então, 10 contratos de soja com vencimento para maio, a 22,89, porque esse é o preço que está fechado lá na BMF, tá? O vencimento para maio, 22,89. Que é vencimento maio, então é a aposta dele lá. Então, se o custo de produção dele é 22,60, tá? Tem uma possibilidade de lucro aí de 0,29. Mas veja, o produtor rural, quando ele está atuando nesse mercado, ele não é um especulador, ele quer proteger as 4.500 sacas dele de oscilação de preço. É por isso que ele está vendendo contratos, tá bom? Isso tem que estar bem claro, porque vocês não podem entender essa operação como alguém que está especulando, porque ele de fato não está, tá? Então, agora, de posse dessas informações, vamos simular 2 cenários. Primeiro, e aí tem, claro, a gente está assumindo, né, essas negociações aí, que o preço na cidade onde será negociado o produto e o preço na bolsa sejam os mesmos, então, né, tem alguns ceteris paribus aí só para a gente poder fazer essa análise, tá? E outro jargão de quem atua nesse negócio ele está comprado no físico, então ele vai fazer um hedge de venda. O que isso quer dizer que ele está comprado no físico? No físico, vão ter lá tradings em agroindústrias que vão comprar o produto dele no físico. Então, a gente diz que ele está comprado no físico e então ele precisa fazer um hedge de venda no futuro. O produtor está comprado em soja, pois ele está plantando, tem prejuízo se o preço cair. Então, ele tem que fazer o quê? Um hedge de venda, tá? Então, vamos pensar em duas situações. Então, no cenário 1, vamos pensar que os preços, né, para maio, né, até maio lá, esses preços vão cair. Então, no dia 17 de novembro, em que ele vendeu os 10
contratos com vencimento para maio a R$ 22,89. No encerramento da operação, quando ele for reverter a posição, o preço vai ter caído para R$ 22,50. Então, veja, no dia 13 de abril, ele vai vender mais barato no físico a R$ 22,50. Vai receber da bolsa, né, através dos ajustes diários, os quais, somados ao valor obtido pela venda do produto, vão resultar no valor segurado na operação. Então, ele vendeu 10 contratos para maio a R$ 22,89. Quando fechou, né, fechou no físico a R$ 22,50, tá? Lembrem-se que o custo de produção dele, qual era o custo de produção estimado? R$ 22,60. Então, ele perdeu 10 centavos no físico, mas ele estava vendido em contratos. Então, ele vai receber, né, revertendo a sua posição, 39 centavos, porque ele estava a R$ 22,89, o preço caiu para R$ 22,50, então ele vai lucrar, ele vai receber 39 centavos no futuro. Então, o que a gente diz? Que no físico ele estava, né, perdendo 10 no dia do vencimento, ele ganhou 39 centavos no futuro, mas no final ele ficou com 29, que é exatamente a trava que ele fez. O custo de produção dele era R$ 22,60, o preço objetivo dele, né, era R$ 22,89, então ele se resguardou, ele fez a trava de preço. Logo, a aposta que ele fez funcionou, né? Ele não obteve lucro nenhum, ele garantiu a posição dele. Agora, num cenário em que sobe, né, então ele vende contratos em novembro, com vencimento para maio a R$ 22,89, e no vencimento o preço subiu da soja para R$ 23,50. Então, o que acontece? Ele ganha no físico 90 centavos, ele estava vendido em contratos, então ele perdeu 61 centavos, tá? Mas no final da operação ele chegou nos 29 centavos. Então veja, quando ele vende contratos no momento certo, né, em que ele garante, né, e ele mantém aquele custo de produção, né, digamos, porque ele fez uma estimativa do custo de produção, o custo de produção também se mantém naquele patamar, ele faz a trava de preço, e então ele nem perde, ele nem ganha, ele mantém, né, os 29 centavos lá em função das vendas do contrato e seu custo de produção. Então a gente diz que o produtor ele fez a trava de preço. Subindo o preço, né, no físico, ou caindo o preço no físico, ele vai ganhar ou perder no físico, ele vai ganhar ou perder no futuro, e depois essa equação se equilibra e ele mantém sempre os 29 centavos. Então, uma vez fixado o preço na bolsa, seja qual for o comportamento do mercado, aquele preço está garantido. Então, desde que ele venda contratos no momento certo e desde que ele mantenha os custos de produção dele naquela estimativa. Então, ele consegue fixar isso e, independente do comportamento, ele está com as 4.500 sacas dele lá resguardado, tá? Então, no caso de uma operação de venda futura, se os preços caírem, o vendedor ele vai receber ajustes diários. Se os preços subirem, ele vai pagar ajustes diários. Para deixar um pouquinho mais claro esse exemplo dos ajustes diários, bom, então a gente tem aqui uma outra situação. Um pecuarista
no dia 10 de outubro, ele está preocupado com o comportamento do preço do boi gordo em junho de 20, época em que ele vai estar vendendo para o frigorífico. Então, o produtor, o pecuarista, ele vai dar uma ordem para o seu corretor para vender 20 contratos futuros de boi gordo com vencimento para junho, né? Época que ele vai ter que entregar lá para o frigorífico por R$60. Nesse dia, o preço no mercado spot, no físico, foi de 57. Lembram que eu expliquei o que era a base? Que era essa diferença de preço do futuro menos o físico? Então, a base é menos R$3. Lembrando, né, que a unidade de negociação do boi gordo é de 330 arrobas. Como o pecuarista ele está negociando, vendendo 20 contratos, ele está buscando travar o preço de R$ 57,00 por arroba para 6.600 arrobas de boi gordo, tá? Que é 330 vezes os 20 contratos. É isso que ele está se resguardando lá das oscilações. Aí aqui fica claro o porquê das margens de garantia que a gente deposita junto à BMF para fazer os ajustes diários. Então, nessa operação, o pecuarista abriu a posição a R$60 no futuro, né? Que foi aí o que ele negociou, né? Comprou, vendeu os contratos, né? Ali. No dia 25 de maio, quando ele vai reverter a posição, a cotação no futuro está 55,50, né? Que vai resultar nessa operação, nesse resultado aqui de ajuste. Mas só para a gente ir passando dia a dia, que é isso que vai acontecendo. Então, a partir da sua margem de garantia, então você tem lá, abriu a sua posição a 60, o preço no futuro estava o preço de ajuste, né? Esse preço do futuro estava 59,70, então, vezes o número de contratos e o tamanho do contrato, né? Então, você vai receber ajuste diário nesse dia de 1980. No dia seguinte, o preço no futuro sobe um pouquinho, 60,05, faz o cálculo do ajuste em relação ao dia anterior, então você paga ajustes. Então, isso vai sendo feito diariamente até o final do contrato, quando você vai reverter a posição, tá? Então, quando o preço cai, né, no futuro, você recebe ajustes. Quando você está vendido, né, quando você faz um hedge de venda. Quando o preço sobe, são debitados ajustes diários da sua margem de garantia. Aí, como é que a gente vai interpretar isso do mesmo jeito que a gente fez para a soja, né? Digamos que agora no dia do fechamento, o preço no físico está 52,50, tá? Então, você vai ter um prejuízo no físico de R$ 4,50, né? Da onde saiu esse 57 aqui do final da operação, tá? Da receita total aí. Então, você perde no físico 4,50, mas você vendeu contratos a 60 e reverteu a sua posição, né, comprando os contratos a 55,50, que foi como fechou o mercado futuro naquele dia, no dia 25 de maio. Então, você vai receber R$ 4,50. Então, veja, no final da operação, o que a gente costuma dizer é que teve um hedge perfeito. Logo, você estimou bem seus custos de produção, você vendeu contratos na hora certa e reverteu a sua posição também quando era preciso e logo você conseguiu fazer então fixar esse preço aí. Então, a despeito de subidas e descidas de preço aí dessas oscilações, o pecuarista conseguiu fazer um hedge perfeito, tá? Então, o hedge perfeito nada mais
Óbvio que essas situações não são exatamente assim, você tem, né, algumas perdas aí, enfim, mas de uma certa forma você consegue fazer essa operação. Então, o hedge perfeito é uma operação na qual o agente trava o preço de venda inicialmente desejado e o ganho no futuro compensa exatamente o prejuízo que você tem no mercado físico, no mercado spot. Algumas vantagens, né? Para os pecuaristas, para os produtores, para a agroindústria, sim, né? A vantagem de se atuar, de comprar, de negociar contratos futuros, derivativos agropecuários, que esse processo de padronização tem um baixo custo de transação, você tem bastante informação no setor, então esses preços eles respondem, né, acabam respondendo tanto no futuro quanto no físico ao que de fato tem acontecido nesses mercados. Por exemplo, claro, você tem os especuladores aí que atuam nesse mercado, mas eles dão mais liquidez para esse mercado, esse é um dos papéis dos especuladores, mas de qualquer forma, esse tipo de negociação, como você tem as margens de garantia, né, a bolsa consegue então fazer a gestão, né, dos contratos de forma mais eficiente. Aí, então a gente pode eliminar aí algumas quebras contratuais, exatamente porque quem está atuando nesse mercado já fez a priori, né, adiantou, né, um dinheiro que vai fazer os ajustes diários dos contratos que estão sendo negociados. Vale lembrar que a maioria dos produtos agrícolas que são comercializados, eles não se encaixam na categoria de commodities, então não existem contratos para a maioria dos produtos agrícolas. Então a gente tem um número bem reduzido aí de contratos, né? Mas de qualquer forma, os produtores dessas commodities, eles têm, né, nos derivativos agropecuários, na BMF Bovespa, uma forma de fazer a gestão do risco de preço, de garantir mais rentabilidade para os seus negócios, tá?